Carta de um mero indivíduo brasileiro, para o magnânimo, onipotente, onipresente e todo-poderoso xerife Xandão. Apesar do ministro Alexandre de Moraes, imperador dos tribunais e pavor da velha Constituição, iniciou essa singela missiva pedindo vênias escusas a Vossa Excelência, por tomar a liberdade de chamá-lo pelo apelido de xerife, um apelido alcunhado com propriedade pelo seu estimado colega Marco Aurélio Melo, em sessão plenária do STF. Reconheço que ainda não temos toda essa intimidade. Afinal, o senhor ainda não apreendeu o meu celular, não leu minhas conversas, não quebrou os meus sigilos. Minha privacidade permanece intacta, à espera de ser violada pela força do seu desejo, xerife. Fico aqui à mercê do seu arbítrio varonil, torcendo para que o senhor não ceda à tentação, não ignore a lei e não devasse os meus segredos. Enquanto o abuso de autoridade não bate à minha porta, só me resta admirar uma distância segura todos os seus feitos e desfeitos, seus mandos e desmandos. Me encantou sobremaneira saber da sua proximidade, da sua amizade com Lula da Silva, autodeclarado a alma mais honesta do Brasil. Que fofa a cena do senhor todo alegre e pimpão na sua posse, recebendo de Lula uns bons tapinhas na cara, se me for permitida a licenciosidade de um conselho, xerife. Recomendo especial atenção. Aquele velho brocardo quem com porcos anda, farelo come. O senhor não tem andado na melhor companhia e não tenho frequentado locais à sua altura. É de domínio público que um clube aqui da elite paulistana se recusou a homenagear Vossa Excelência? E, pior, sócios desse clube reiteradamente vociferam impropérios, insultos e provocações diante da sua iluminada presença. São xingamentos no hall, ofensas na academia, fofocas na sauna. Como eles ousam? Essa burguesia sem classe nem toga, deveria se ajoelhar perante seu notável saber e ilibada reputação. No mínimo, deveriam se curvar à sua passagem. Dobrem suas línguas para falar de Alexandre de Moraes. Cortem as línguas de quem criticar. Alexandre de Moraes, chegou a meu conhecimento, xerife, que o senhor e sua família foram rudemente interpelados, e publicamente humilhados, por uma senhora indignada num restaurante caríssimo em São Paulo. Toda a minha solidariedade ao senhor, e aos seus, e todo o nosso repúdio a qualquer forma de hostilidade. Esses vândalos da etiqueta não podem impedir um servidor público tão justo e honrado, de gozar em paz, dos frutos do seu trabalho honesto. Testemunhas me relataram que 3 gerações da sua família foram obrigadas a ouvir repetidamente a palavra vergonha. Não dê trela para essa crítica histérica, xerife. Mal sabem eles o orgulho imenso que todos os seus parentes têm de Vossa Excelência. Homem tão admirado e tão bem quisto por onde passa de forma sofista, seus detratores alardeiam que o senhor deveria ser removido do seu tribunal, já que mais de 2.700.000 cidadãos brasileiros assinaram um documento pela análise dos seus pedidos de impeachment. Esqueceram eles que outros 214 milhões de pessoas deixaram de participar desse abaixo-assinado? Certamente porque entendem que, mais do que leis, esse país precisa de um xerife como Vossa Excelência. E por falar em leis, eu gostaria de cumprimentar o senhor por mais uma vez reinterpretá-las. E aqui eu me refiro ao caso daqueles empresários perigosíssimos, que fazem oposição ao retorno de Lula e Geraldo à cena do crime. É preciso reforçar para os mais leigos, para os mais ignorantes, que a lei é apenas um mecanismo formal na busca pela justiça social. E cabe a iluministas, como o senhor, esclarecer para nós, alunos dessa nova república, o que é certo e o que é errado. Xerife, rogai por nós, pecadores. O Brasil depende do entendimento elevado e da moralidade aguçada de Vossa Excelência. Sobre os empresários, confesso que me emocionou ver todos aqueles pagadores de impostos, assustados com a polícia batendo à sua porta, por causa de desabafos e desopilar sonhos em uma conversa privada de WhatsApp, com o apoio dos abutres da velha imprensa. Eles tiveram seus nomes arrastados para a lama, mesmo sem ter movido uma palha contra a democracia. Com o perdão do trocadilho, xerife, o senhor deu um golpe de mestre, mas sem querer diminuir os méritos dessa realização. Esse é o comportamento que se espera de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não que ele seja comedido, mas que ele seja ousado, e garanta um resultado que seja do nosso interesse. Quer dizer, que seja do interesse da nossa democracia.
E me alegra saber que Vossa Excelência é um grande constitucionalista, com ideias criativas e uma cabeça brilhante, lustrosa até. Isso porque, para variar, a Constituição e seus apologistas vêm com aquela velha ladainha démodé, sobre direitos e garantias fundamentais sobre devido processo legal. Eles são críticos à conduta firme de Vossa Excelência contra os empresários, porque, aparentemente, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas não podem ser violadas. Aparentemente não são válidas as provas obtidas por meios ilícitos. Aparentemente, não existe crime sem lei anterior que o defina. Aparentemente, os acusados devem ter acesso ao processo para poderem se defender. E, aparentemente, um juiz não pode instaurar um inquérito de ofício, porque isso supostamente fere o sistema acusatório. Mas quem disse que Vossa Excelência é apenas um juiz? Vossa Excelência é um xerife que peita a Constituição, que ignora as determinações de arquivamento da Procuradoria-Geral, que censura a matéria verídica da imprensa, que exclui perfis de opositores em redes sociais, que desmonetiza canais dos seus críticos no YouTube, que tira do ar aplicativos de mensagens usados por milhões de brasileiros, e que contesta a imunidade parlamentar. E aqui eu faço questão de me corrigir. Vossa Excelência não é apenas um juiz e tampouco um mero xerife. Vossa Excelência é um herói da democracia brasileira. Pouco importa que não haja nada de criminoso naquelas mensagens de WhatsApp dos empresários, nem um plano de subversão, nem um financiamento a grupo armado, nem uma conspiração para fraudar as eleições. Isso de nada importa. O importante é alertar o público sobre a natureza periculosa desses capitalistas malvados. Um deles, vejam só, é dono de uma vasta rede de restaurantes de comida regional especializada em frutos do mar. Imagina se esse homem de negócios resolve mobilizar seus cozinheiros e treiná-los em artilharia para alvejar o prédio do Supremo Tribunal Federal, com disparos de camarões, lagostins e mariscos. O pior, ele poderia regimentar milhares de garçons, armá-los com bacalhaus e pescadas e marchar sobre Brasília, espalhando o terror e o odor na capital do país. Assim, diante de ameaças tão concretas às instituições democráticas, é imperioso que Vossa Excelência Dr. Alexandre de Moraes, xerife da República, carrasco da liberdade de expressão, seja implacável, como diria Lula da Silva, ao dar tapinhas carinhosos na sua cara. Vai, doutor. Nossa carta foi dedicada a todas as vítimas recentes de perseguição judiciária e difamação pública, em razão de suas escolhas de consciência e predileções políticas numa democracia minimamente saudável. O arbítrio dos magistrados jamais prevalece sobre a lei e, diante de abuso de autoridade, o sistema de freios e contrapesos entre os poderes reage e expurga aqueles que se excedem ou que se corrompem no exercício das suas atribuições. Milhões de brasileiros já se manifestaram pelo afastamento do senhor Alexandre de Moraes, cuja conduta autoritária só tem se agravado em face da ausência de responsabilização. Torcemos para que a renovação do Senado e da presidência do Congresso Nacional ponham um fim a essa omissão que tanto envergonha e atrasa o país.